Bem-vindo aqui para o nosso primeiro vídeo do ano de 2023. Vamos dar uma olhada do ponto de vista do cenário, aquilo que ele pode apresentar para nós, para todo esse ano que vem pela frente. E vamos tomar como base aquele que é conhecido como relatório Focus. O relatório Focus, que é divulgado uma vez por semana e mostra a expectativa do mercado em relação àquilo que são as medidas, em particular do governo, mas em geral do sentimento do mercado como um todo. Vamos dar uma olhada o que a gente pode olhar para frente e vislumbrar perante o cenário que vai se descortinando à nossa frente. Mas o que é o relatório Focus? Muitos humoristas, eles falam que o relatório Focus ele sempre erra, mas a verdade é que a questão do relatório Focus ele não é nem com relação a erros e acertos, ele é com relação a um momento que se tem do ponto de vista de expectativa. Ele fica aqui publicado no Banco Central do Brasil. Veja que ele é chamado de Focus, relatório de mercado, e o último que foi feito foi no dia 30 de 12 de 2022, portanto o último dia útil do ano passado. Mas a publicação dele ela ocorreu na data de hoje, dia 2 de janeiro de 2023. Então veja que o relatório Focus ele resume estatísticas calculadas que consideram isso aqui que eu estava falando, expectativas de mercados, que foram coletadas até a sexta-feira anterior, ou seja, como a divulgação foi aqui, foi na sexta-feira aqui do dia 30 de 12. Então até a sexta-feira anterior da sua divulgação. Ele é divulgado toda segunda-feira e traz uma evolução, depois nós vamos dar uma olhada do ponto de vista gráfico, do comportamento semanal para as projeções de alguns índices de preço, de atividade econômica, câmbio, taxa Selic, entre outros indicadores. E veja que essas projeções são do mercado, elas não são projeções do Banco Central. Assim, o relatório Focus, ou boletim Focus, como é comumente conhecido, do dia 30 de dezembro de 2022, ele nos retrata expectativas do mercado. O boletim ele compreende informações para os anos de 2022, 2023, 2024 até, neste caso agora, o ano de 2025. Se nós considerarmos o ano de 2022, note que nós vamos ver qual era a expectativa que se tinha há 4 semanas, ou seja, um mês atrás, uma semana atrás, e como está essa expectativa no dia de hoje, nesse caso, dia 30 de dezembro de 2022. Olhando para 2 itens que nos interessam, por exemplo, o IPCA, no caso aqui, uma forma de medir a inflação, veja que há 4 semanas atrás estava em 5,92 e fechou o ano de 2022 em 5,6. 5,62 para sermos mais precisos, e veja que veio caindo desde as últimas 4 semanas. Esta variação está em percentual, portanto a inflação fecha aí com 5,62% o ano de 2023, aproximadamente em torno disso. Ao passo que a taxa Selic ela ficou conservada em 13,75. Agora, quando olhamos para o futuro, do ponto de vista da expectativa do boletim Focus, note aqui que no dia de hoje eles têm uma expectativa para o fechamento desse ano, que nós estamos, 2023, de uma inflação de 5,31% e a taxa Selic indo a 12,35%. Se nós olharmos para o ano de 2024, inflação a 13,65% no IPCA, é claro, e a taxa Selic aqui descendo para 9%. Então nós já estamos 2 anos na frente. E para 2025, uma inflação de 3,25% e uma taxa Selic de 8%. Agora, a gente pode concluir daqui se esta é uma visão otimista ou pessimista de mercado. Do ponto de vista do ano de 2023, ela está mais pessimista porque, veja, a previsão de 4 semanas atrás era de 5,08% no IPCA, passou para 5,23% uma semana atrás e agora está em 5,31%. Por outro lado, a gente olha que a taxa Selic
ela 4 semanas atrás, para o fechamento de 2023, iria para 11,75, depois subiu para 12 e agora está em 12,25. Ou seja, existe uma expectativa suavemente negativa para o ano de 2023. Mas com tendência de melhora, porque se você perceber aqui, ó, em 2024, a inflação ficaria na casa dos 3%, entre 3,50 e 3,65%, e a taxa de juros entre 8,50 e 9%. Portanto, inferior a 2023. Então, isto gera uma tendência de expectativa positiva. Mas, evidentemente, como os humoristas dizem, o Boletim Focus sempre erra, vai depender muito da relação existente entre as medidas de governo e os efeitos delas sobre a economia. Um aspecto que me chamou a atenção foi com relação à dívida líquida do setor público em percentual em relação ao PIB. Então veja que atualmente em 57,5%, aqui a gente está falando da dívida líquida, dívida bruta é um outro aspecto, mas veja que ela vem num crescente até o ano de 2025, chegando aqui a um patamar suavemente acima para o final de 2023, dentro das suas expectativas. Também é outro aspecto que a gente precisa verificar, porque com justamente a exclusão do teto de gasto e a ideia de que até o mês de agosto será feita uma nova regra fiscal ou regras fiscais, podendo inclusive o teto de gasto ser extinto. Com isso, se abre um espectro aí maior para que se avance do ponto de vista do spread inflacionário e, consequentemente, pode alterar esses valores, gerando não só uma dívida líquida do setor público acima desses 61,95 esperado, como ultrapassando. Então, evidentemente que aqui é um olhar para o mercado, mas à medida que aquelas que forem as ações de governo adotada para fins da economia, pode ser até que isso traga uma piora. Um outro indicador interessante aqui é o PIB, a variação total em percentual para o ano de 2023, atualmente está em 0,8, vejam, um PIB que não cresce, podendo indicar aí uma expectativa ou um olhar sobre uma possibilidade recessiva. Nós já temos vídeos aqui no canal anterior comentando sobre essa questão. E veja que, mesmo que ele melhore em relação a 4 semanas atrás e em relação à última semana, me parece que também não foi uma variação muito significativa, e isso também dependerá das medidas de governo, podendo inclusive ter uma piora sobre esses indicadores, o que pode ser confirmadas essas expectativas, só não sei exatamente em que parâmetros, levar o país aí para o início de um processo recessivo. Mas também, para a sua própria análise, você verá outros indicadores, como a variação do IGPM, a balança comercial e aqueles investimentos que são considerados como investimentos diretos no país, os quais aí indicam um patamar de redução um pouco significativa. Mas a gente precisa lembrar também que atualmente o Banco Central ele é independente. Não significa que ele vá continuar independente, porque como ele é o regulador principalmente da taxa de juros para fins de contenção inflacionária, pode haver medidas de governo para que ele deixe de ser independente e comece a ter influências de governo. Lembrando que o atual ministro da Fazenda ele tem um direcionamento mais para aquela que é uma economia de comando ou economia planificada, e com isso a ideia de que se traz mais para o Estado o controle sobre essas questões macroeconômicas domésticas. De toda sorte, o mercado está respondendo, caindo no dia de hoje acima dos 3%, 13,24% nesse momento, com Ibovespa chegando a 106 mil, sendo que no dia de hoje ele chegou a baixar dos 6 mil, indo aqui a 105.900. Vamos acompanhar, ver o que isso representa. O fato é que quando está tudo vermelho nesta coluna mais à esquerda, nós ficamos muito felizes, porque isso aqui é um indicativo de que surgirá
oportunidades para nós aumentarmos nossas posições naquela que é a carteira aberta do canal. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, uma expectativa que a gente pode ter para o mercado para o ano de 2023. Parece um mercado que vai se oferecer, principalmente naqueles setores que nós estamos colocando como os mais resilientes diante de todo esse cenário, que é, em primeiro lugar, elétricas, depois banco e depois o setor de seguros. Sendo assim, o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, me despedindo de você, desejando um excelente 2023 e deixando, como sempre, o meu grande abraço.